direito é bem A do lado conhecido e direito famoso é bem por ser conhecido e estudado nas famoso por escolas, ser estudado nas que é escolas, justamente que é justamente pessoas, homens pessoas, especificamente, homens, especificamente, estudando um corpo humano, estudando um objeto corpo de humano, estudo, e tem objeto todas de as ideias por estudo, e tem trás, todas as ideias por trás, porque essa imagem é porque produzida na essa época do imagem é produzida na Renascimento e época do do humanismo, Renascimento onde o e do ser humanismo, humano se onde o ser torna o humano centro se do pensamento. torna o centro do E de pensamento. forma a E de parodiar forma todas a essas ideias, parodiar temos todas do essas lado ideias, esquerdo, do temos meu do lado lado esquerdo, esquerdo, do meu lado esquerdo, a, uma imagem a, dos uma imagem reformadores dos e pessoas que reformadores foram e pessoas fundamentais que foram fundamentais para tanto a para disseminação da reforma tanto a quanto as disseminação da ideias. reforma quanto as Você pode ideias. ver no centro Você Martinho pode ver no Lutero, centro Martinho e tem os Lutero, nomes em latim e tem os embaixo. nomes em latim Você embaixo. pode ver no centro Martinho Você Lutero. pode ver no centro E um Martinho Lutero. protestante, E como um esses homens, protestante, é uma como pessoa que esses estuda as homens, é uma Escrituras. pessoa que estuda as É uma pessoa Escrituras. que, como diria É uma pessoa Calvino, que, a como partir do diria conhecimento das Calvino, a partir do Escrituras e do conhecimento das conhecimento de Deus, Escrituras e do ela começa a conhecimento de conhecer a Deus, si ela mesma e toda a começa a conhecer a realidade si de forma mesma e toda a verdadeira e correta. realidade de forma verdadeira e Temos correta. aí Temos Calvino, aí Calvino, Lutero, Zwinglio, Lutero, John Knox Zwinglio, John e William Knox Perkins. Se você for e William observar, Perkins. esse Se daí que você tem for um círculo observar, esse daí que é tem um William Perkins. círculo é William Iremos falar um Perkins. pouco sobre Iremos ele falar um pouco no dia de sobre hoje, tá ele bom? no dia de hoje, tá bom? Para citar também os amigos e Para citar irmãos, também os amigos e eu montei irmãos, uma linha do tempo eu montei uma linha do tempo bem bem básica, básica, bem informal e também, tento situar os colegas e e tento irmãos situar a os colegas respeito e da irmãos linha do a tempo antes respeito da da linha do reforma, tempo antes da sobre reforma, que sobre começamos que já em Cristo, começamos já em com Cristo Cristo, vindo no final com dos Cristo tempos, vindo no final dos tempos, no apogeu dos tempos, como é no apogeu falado, dos tempos, e como é ele falado, vem, e ele vem, encarna, passa os encarna, seus ensinamentos, passa os seus morre na ensinamentos, cruz do Calvário, morre na cruz debaixo do da ira de Calvário, Deus, no debaixo lugar de da ira todos os de seus Deus, eleitos. no lugar de todos os Ao seus terceiro dia eleitos. ressuscita, Ao terceiro dia não só ressuscita ao ressuscita, terceiro dia, não só ressuscita ao mas terceiro dia, também mas ele tem a também sua ascensão aos ele tem céus, a sua ascensão aos céus, o Espírito Santo de o Espírito forma a Santo de habitar nos seus forma a eleitos. habitar nos E não seus só isso, eleitos. E mas não só ele isso, vai para interceder mas ao lado de ele vai para Deus por interceder ao todos lado os de Deus eleitos por todos os diante do Deus eleitos Pai. E diante do Deus ele Pai. também E envia os ele seus também apóstolos para envia os seus pregar o Evangelho. apóstolos para pregar o Eles pregam o Evangelho. Evangelho em todas as Eles partes, pregam o e isto Evangelho em está todas as situado no partes, e que isto está conhecemos do situado no século I que até conhecemos do século aproximadamente o I século II. até aproximadamente o Depois do século II. período Depois do pós-apostólico, período como eu coloquei, pós-apostólico, como eu são coloquei, são os que foram convertidos pela os que pregação dos foram convertidos apóstolos. pela pregação dos Logo apóstolos. após o século II ao Logo século após o IV, século II ao temos a século IV, patrística, temos a que é aquele patrística, período que onde há é muito aquele período conhecimento, onde há muito onde há muita conhecimento, questão de onde há defender a muita fé, questão de defender a de também fé, escrever sobre as de também principais escrever sobre as doutrinas da fé principais evangélica. doutrinas. Além disso, se tem a Idade Média. E houve um pequeno probleminha com o slide, mas eu vou falando a vocês. Logo, logo o slide volta. A Idade Média, e situei justamente os pré-reformadores, que temos aí do Que século temos V até aí o século do século XVI, V até o século expoentes XVI, que foram expoentes fundamentais para que a fé foram fundamentais evangélica, para a fé evangélica, e a própria reforma e protestante. a própria reforma Além protestante. disso, lembro a vocês Além disso, que lembro a isso é um vocês recorte que falando de isso é um Cristo recorte falando de até a Cristo reforma protestante. até a reforma Claro que protestante. temos muitos Claro servos que de Deus que temos também muitos defenderam o servos de Evangelho e Deus que viveram o também defenderam o Evangelho Evangelho e no viveram o Antigo Evangelho Testamento, no que é Antigo Testamento, fundamental. É que é muito fundamental. importante. É Até muito porque temos importante. 39 livros no Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. E justamente o Antigo Testamento nos dá a base para o conhecimento da palavra no Novo Testamento. Agora vamos à próxima linha do tempo. Tá tudo bem, pessoal? O som aí ou tá dando microfone aí vocês? Por favor, deixem os recados aí nos comentários, porque para a gente ter um feedback legal e poder passar da melhor forma para vocês. Obrigado. E depois desse período, temos aí a Reforma Protestante, século XV, século XVI principalmente, Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio, da primeira e da segunda geração da Reforma. Logo após se tem os puritanos, depois damos um destaque especial, apesar de ter muitos servos de Deus proeminentes que pregaram a palavra de Deus e foram conhecidos por pregar a verdade de Deus, por viver para Deus. E eu destaquei Whitefield e John Wesley, que são praticamente os mais conhecidos. E logo após se tem
Destaquei o Charles Spurgeon, os muitos teólogos desse período do século XIX, grandes pregadores e missionários. Além disso, logo após eu falei sobre, pontuei os contemporâneos. Além disso, também basta falar, não posso deixar de falar sobre que não são só estes. Você tem muita riqueza, muitas coisas para estudarmos, é maravilhoso esse estudo porque não só entendemos que, como em Dort foi definido, que a igreja reformada sempre está em reforma, ou seja, assim como na reforma de Esdras e Neemias, o fundamento das escrituras está definido. Não só o fundamento das escrituras está definido, mas sempre os servos de Deus vão entendendo, vão compreendendo o que as escrituras dizem, colocando em prática. Ela sempre está em reforma, ela sempre está melhorando para que ela esteja cada vez mais parecida com a igreja perfeita de Cristo. Vamos prosseguir com a nossa apresentação. Como na primeira parte, se os colegas quiserem assistir, já está gravado no Instagram da UMP. Falamos um pouco sobre John Hus, sobre João Calvino, sobre Wix Zwinglio, sobre o próprio Lutero, sobre os pré-reformadores também, o John Wycliffe, sobre o John Knox. Eu coloquei John Knox com bastante ênfase, porque as 3 imagens de baixo são de John Knox. E justamente porque ele é conhecido por ser um dos principais proponentes do presbiterianismo. E, para quem não sabe, o MP é da Igreja Presbiteriana, a União de Mocidade Presbiteriana. Além disso, enfatizo de novo esta imagem dos servos de Deus ali, preparados para conversar sobre as Escrituras e também passando. Na última apresentação também falei um pouco sobre essa imagem, sobre o John Bunyan, que é o mais destacado, a imagem mais destacada aí, que justamente ele escreveu O Peregrino, que é conhecido como o segundo livro mais lido de todos os tempos depois da Bíblia. E esta série aqui de vários puritanos, várias imagens de puritanos juntos, entre eles Thomas Gould, John Flavel, e dentre outros muitos servos de Deus, Matthew Henry, Richard Baxter e John Owen. E também falei um pouco na apresentação passada sobre a Assembleia de Westminster, que é fundamental para a Igreja Presbiteriana, que tem a ver com a confissão de fé, tem a ver também com o breve catecismo e o catecismo maior de Westminster. E dando ênfase agora, que depois desse pequeno resumo da nossa última apresentação, eu iria lhes falar um pouco sobre esses servos de Deus, que têm as histórias muito tocantes que podem nos apontar de forma maravilhosa para a palavra de Deus. Primeiramente, irei pontuar a vocês sobre a vida deste servo de Deus chamado William Perkins, que ele é conhecido justamente por ser um dos principais formadores do que seria esse pensamento puritano sobre o que seria o ser puritano, e não só o ser puritano, mas o que o puritanismo se propôs e quais as doutrinas principais eles deram ênfase. Vale a pena também fazer um paralelo com o meu objeto de estudo na universidade, porque esta palavra puritano é uma derivada da palavra cátaros, que era considerada uma heresia na época, e o puritanismo, neste período, não era simplesmente um elogio, muito pelo contrário. Era justamente passar essa ideia negativa de uma pessoa que liga para uma pureza exagerada, mas como nos fala C.S. Lewis e o livro Santos no Mundo, muito pelo contrário. Eles não eram essas pessoas com uma pureza e moralismo exagerado ou mesmo antibíblico, mas eram pessoas que defendiam o evangelho, pessoas que viviam o evangelho em sua grande maioria. Então, William Perkins, ele era filho de Thomas e Hannah Perkins. Ele nasceu ele era de Buckinghamton, Warwickshire, e quando era jovem, ele era muito interessado em bebedeiras, embriaguez, práticas desordenadas e profanas, um linguajar profano e terrível, a tal ponto de que ele chegou até a se interessar por ocultismo, por magias, por conhecimentos ocultos. A sua fama de ser uma pessoa com vícios desordenados era tão grande
que uma vez ele escutou uma mãe dizendo ao seu filho: não seja como o beberrão Perkins, ou seja, ele era um exemplo de coisa ruim. Quando ele escutou isso, a sua convicção de pecado foi tão grande, e ele se arrependeu tanto, que ele decidiu renunciar a todas aquelas coisas. Ele que gostava de matemática, agora se dedicou totalmente à teologia. E não só isso, mas renunciou às artes ocultas, renunciou todos aqueles vícios que ele havia feito. Me lembro claramente do rei Manassés, que tinha uma conduta muito terrível de profana, de não ligar para o Deus das Escrituras, até chegar ao ponto de oferecer um filho seu a Moloque para sacrifício, mas depois Deus o humilhou e ele se arrependeu profundamente. E depois ele se tornou um servo de Deus. Dessa forma similar, William Perkins ele se converteu. Ele se converteu nesse contexto e ele se preparou e estudou com uma filosofia calvinista e uma estrutura escolástica, mas baseada no ramismo, que é do Peter Ramos, que tinha ênfase e uma ideia clara em aprimorar e tornar mais uma forma mais, digamos, evangélica de se pensar o pensamento de Tomás de Aquino. Então, prosseguindo a isto, ele não só tinha domínio da teoria profunda em relação aos estudos das Escrituras, mas ele também se esforçava ao máximo para levá-las para a prática. Contemporâneos dele diziam que ele era toda prática, todo amor, todo afeto, toda caridade, toda pregação expositiva com habilidade. Ele conseguia, através da observação, compreender qual era a principal necessidade do ser humano e depois ligá-la a Cristo. Ele era deveras muito habilidoso em pregar a palavra de Deus, para a glória de Deus. É uma pessoa que se dedicou muito ao estudo da palavra. Além disso, ele se esforçava também para evangelizar todas as pessoas da universidade onde ele estudou. Todas as quinta-feiras ele estava comprometido a ensinar os 10 mandamentos, a aplicá-los. Além disso, Perkins ele tinha fenomenais dons de relacionar as escrituras à prática. Inclusive, é dito dele que ele, diante de muitas pessoas escravizadas como Onésimo, que da Bíblia, em Filemão, ele apontava a Cristo, que o libertava de toda a escravidão do mundo da carne de Satanás. Certa vez, um caso famoso é narrado sobre William Perkins, que ele esteve diante de um detento que seria degolado logo logo. E ele se aproximou daquele homem e ele disse: tenha fé, homem, depois da morte haverás de encontrar Cristo. E o detento, muito triste, disse a ele que o que ele temia mais não era ele ser degolado, mas era justamente o que ele encontraria depois da morte, porque ele tinha certeza que ele não tinha crido em Cristo. Então, Perkins tomou a atitude de orar por aquela alma. Ele não fez um apelo, ele não disse para ele repetir uma oração, mas ele orou para que Deus desse convicção de pecados àquela alma. E Perkins orou com tanto fervor das Escrituras que simplesmente aquele homem se encontrou em lágrimas, porque ele estava amargurado por causa da vida que ele havia tomado e que havia levado ele a ser degolado. Mas então, Perkins chegou e pregou o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo que cobre qualquer pecado. O Evangelho de Cristo que é capaz de salvar até o condenado que está ao lado de Jesus na cruz. Daquela mesma forma, é dito que as linhas negras da vida daquele homem foram riscadas e apagadas com o sangue de Cristo. E depois aquele homem foi chorando para ser morto. Mas é dito que ele dizia que não iria chorando porque ele iria para o inferno, mas ele iria chorando porque Cristo o salvou, e aquilo lhe dava muita alegria. Não era mais um choro de tristeza, era um choro de alegria, porque havia sido pregar Cristo a ele, e ele havia se convertido. Não só isso, mas os sermões de Perkins eram muito conhecidos, ele foi um servo de Deus que escreveu muito, e muitas coisas importantes. Ele buscou justamente enfatizar a pureza da igreja, enfatizar uma vida prática de pureza, de uma piedade voltada para Deus, uma vida de oração, uma vida de jejum e uma vida séria diante de Deus, que também alia a espiritualidade à intelectualidade. As ênfases que ele deu nessas questões de prática eram muito grandes.
E os seus livros se tornaram um best-seller tão grande na Inglaterra que os seus livros eram mais vendidos do que os de Calvino, de Lutero, de Beza e de Bulling juntos. Ou seja, muitas pessoas leram os livros dele. Não só isso, mas quando esse servo de Deus morreu, já com um pouco de idade avançada, um dos seus amigos pregou justamente sobre o seguinte texto: Josué não, Moisés, meu servo, é morto. Esse servo de Deus fez uma obra tão grande para a glória de Deus nesse local que este amigo de William Perkins, ele fez esse paralelo entre Moisés morrer e William Perkins morrer, no sentido dele ter defendido a verdade de Deus, ter pregado a palavra com muito afinco e com muita dedicação. Além disso, o legado dele foi tão grande, foi um avivamento tão grande ali na Inglaterra, que é dito que William Ames, John Flavel, Richard Sibbes e John Cotton são os seus sucessores, ao ponto de continuar pregando a palavra de Deus. Os livros dele foram tão relevantes, inclusive temos o livro em português, temos alguns livros dele em português, para falar a verdade. Tem O Arte de Profetizar, que é considerado o primeiro livro sobre pregação reformada a ser escrito, e é um livro maravilhoso, fantástico. Inclusive, foi lançado recentemente pela editora Pés, os volume 1 das obras completas de William Perkins. Vale muito a pena ler. E vale muito a pena pensar sobre essas coisas, porque até 100 anos depois, os principais livros lidos por homens como Jonathan Edwards e Samuel Morrison eram justamente os livros de William Perkins. Com certeza tem muitos tesouros da palavra de Deus a serem descobertos, ao ponto de que este grande homem, como esses grandes homens que irei expor a vocês, o principal assunto deles era Cristo. Não era eles mesmos, não era a sua própria glória. Além disso, trago a vocês um pouco mais desconhecido, que é o pouco desconhecido Christopher Love. Essa história, pessoalmente, é que me tocou mais no livro Paixão pela Pureza, desse servo de Deus dos puritanos. Tem poucas coisas sobre ele, temos alguns sermões em português, pelo Estandarte de Cristo, e tem também essa biografia no Paixão pela Pureza. E esse servo de Deus, ele nasceu em Gales, na cidade de Cardiff. E aos 14 anos ele foi ouvir um pregador que era conhecido por pregar as doutrinas evangélicas. E de repente ele simplesmente se encontrou tão convencido de pecado diante da pregação deste homem que ele entrou em profunda tristeza. A sua tristeza era tão notória ao seu pai que, olha, pasme, olha como essa história é curiosa. O seu pai o prendeu no seu quarto, trancou ele no quarto para que ele não fosse ao culto, para que ele não ficasse mais triste daquela forma. O que Christopher Love fez? Ele viu que sua alma estava muito sedenta de Cristo. Ele então fugiu pela janela do seu quarto. Não só fugiu pela janela do seu quarto, mas foi no culto. E quando ele foi no culto ao Senhor Deus, ele se converteu, foi convertido, e a graça de Cristo superou qualquer tipo de tristeza e angústia que ele havia passado por causa dos seus pecados. A sua conversão foi tão dramática e tão profunda que ele se achou na necessidade de pregar a palavra de Deus, de viver para a glória de Deus e a propagação da palavra de Deus. Simplesmente, ele buscou muito a ordenação presbiteriana, ele como um presbiteriano convicto, mas infelizmente não conseguiu com muita facilidade. Por alguns meses e alguns momentos, ele também pregou contra o que era considerado no período o famigerado livro de orações comuns, que quebrava o dia do Senhor e que propunha muitas atividades que não condiziam com a ética puritana e protestante do período. E simplesmente ele foi preso por causa disso, por causa de pregar contra o livro de orações comum. Mas é interessante que nem a prisão conseguiu detê-lo. Por quê? Porque entre as grades da prisão, entre as frestas da prisão, ele estava pregando um auditório de até 100 pessoas. Ele havia pregando a palavra de Deus, era uma vida de oração, uma vida de servir a Deus. E não somente isso, mas ele voltou-se a pregar a palavra. Ele foi então solto, depois de algum tempo preso. E Love foi pregar, fez algumas viagens, tentou pregar a palavra de Deus onde ele podia. Ele pregava a palavra de Deus de forma tão fervorosa e habilidosa que ele passou a ser conhecido, a ser, digamos que, uma celebridade conhecida naquele período.
Então, ele se juntou a alguns homens, como Thomas Watson, e tentou conversar com as pessoas da Igreja da Inglaterra, inclusive Oliver Cromwell, outro protestante, que a propor o presbiterianismo. Só que aconteceu que ele foi tido como uma pessoa reacionária. E esse momento que ele tentou conversar, que ele tentou fazer este destacamento, foi chamado de complô de Love. Acharam que ele estava fazendo uma revolução. Não só uma revolução, mas ele foi escolhido para ser devidamente e severamente decapitado por causa daquela suposta revolução que ele haveria de propor. E vou ler em loco essa situação da decapitação, porque ele, no momento daquele, fez uma oração. E mais do que uma oração. Peço que os colegas me acompanhem. Ele orou assim: gloriosa e eterna majestade, tu és justo e santo em tudo que fazes aos filhos dos homens. Embora suportaste que os homens condenassem teu servo não te condenará. Ele te justificará, apesar de o eliminares do meio dos seus dias e no meio do seu ministério. Bendito seja teu nome, porque, embora seja retirado da terra dos viventes, não vai apagar o meu nome do livro da vida. Ó tu, Deus bendito, a quem tua criatura tem servido, que fez de ti sua esperança e sua confiança desde a sua juventude. Não abandones agora, tu que sempre me acompanhou. Quando ele estava sendo levado para perto de ti, o Senhor acompanhou o Senhor Jesus Cristo, portanto me acompanha. Agora, teu servo está no vale da sombra da morte. Senhor, peço-te que sejas a vida para ele. Sorri para ele, enquanto os homens olham para ele com desprezo e desdém. Senhor, tu firmaste essa persuasão em meu coração, que tão logo o golpe separe a minha cabeça, e estarei reunido com a tua cabeça nos céus, que é Jesus Cristo. Bendito seja Deus por teu servo morrer, firmado nessas esperanças. Suplicamos-te, ó Senhor, que penses em tuas pobres igrejas, ó, que a Inglaterra viva sobre tuas vistas, e ó, que Londres seja uma cidade fiel a ti, que a justiça esteja entre os seus habitantes, que a paz e a abundância estejam dentro dos seus muros e a prosperidade dentro de suas habitações. Senhor, cura as rupturas dessas nações, faz a Inglaterra e a Escócia como um só bordão em tuas mãos, que Efraim não tenha ciúmes de Judá, nem Judá persiga Efraim, mas que ambos voem sobre os ombros dos filisteus. Ó, que os homens da religião protestante, engajados na mesma causa e na mesma aliança, não se deleitem em derramar o sangue uns nos outros, mas se engajem contra os adversários comuns da nossa religião e da nossa liberdade. Que Deus tenha misericórdia de todos os que te temem. Pensa, ó Senhor, em nossos irmãos do reino da Escócia, que guardam a nossa aliança. Mantenha esses nossos irmãos fiéis a ti e não permitas que aqueles que os invadirem se espalhem por toda a sua terra. Impede o derramamento de mais sangue cristão, se isto parece bem aos teus olhos. Após a oração pública de Christopher Love, Love agradeceu o xerife e disse: do cepo eu vou para o seio do meu Salvador. Muito obrigado por essa oportunidade. Love chamou o carrasco e lhe deu-lhe uma gorjeta para animá-lo e para que ele o decapitasse mais rápido. Love caiu de joelhos e disse: deito-me repleto de conforto, como se me deitasse em meu leito. Em meu leito desfruto breve sono, mas esta morte é um longo sono onde vou repousar no seio de Abraão e nos braços do Senhor Jesus Cristo. Suas últimas palavras antes de pôr sua cabeça ao cepo foram: bendito seja Deus por Jesus Cristo. E então ele foi decapitado. Thomas Menton pregou nos funerais de Christopher Love ao enorme auditório. A mulher de Love escreveu uma biografia de 140 páginas sobre ele, e ela disse o seguinte sobre ele: sua família o via como Moisés por causa da sua mansidão e como Jó por causa da sua paciência. Ele viveu tanto tempo dentro do céu que não pôde mais viver muito tempo fora dele. Então, vemos aí a história de um servo de Deus que profundamente viveu a palavra de Deus e pregou até o fim. Dá para ver uma comparação entre a situação daquele prisioneiro que estava a ser morto e de Christopher Love, que estava não só confiante, mas ora pelos que haviam de decapitá-lo, ora pela Inglaterra e agradece a Deus por aquela oportunidade. Olha que fé pela graça de Deus fortalecida e poderosa, por causa de Deus, ao ponto de não temer a morte, ao ponto de estar alegre, mesmo diante da morte por decapitação, uma das mortes mais horríveis que se tem. E agora trago a vocês o John Owen. Primeiro, um comentário importante. O Thomas Menton, ele é considerado
de acordo com Paixão pela Pureza, é como o rei dos puritanos, porque John Owen é o príncipe dos puritanos. Thomas Manton teve diversas e maravilhosas contribuições para o puritanismo, e John Owen, agora um personagem muito conhecido, estive interessado em passar um pouco da vida dele para vocês, justamente para trazer uns detalhes a mais. Ele foi um servo de Deus que estudou bastante, John Owen. Entre os puritanos ele é conhecido como um dos mais intelectuais que se teve. Não só isso, mas ele estudava cerca de 15 a 20 horas por dia. É impressionante a capacidade de estudo dele. Logo, bem jovem, 12, 13, 14 anos, ele já dominava várias línguas, como grego, latim e hebraico. E não só isso, mas nos seus 17 anos ele já havia concluído vários dos seus estudos universitários. Era realmente um fenômeno em relação ao seu conhecimento, em relação a como ele se dedicou a Deus e à palavra de Deus. Além disso, ele é conhecido por pregações famosas, e não só pregações famosas, mas por ter muito destaque diante da Inglaterra, pelo seu grande estudo, pelas suas oportunidades que ele teve. E não só isso, mas ele pregou diante de Oliver Cromwell, ele foi capelão do próprio Oliver Cromwell. E algo bem interessante é que, ao final da vida, ele se arrepende de ter justamente dormido apenas 4 horas por noite, que isso foi muito ruim para a sua saúde, segundo ele mesmo. Mas não somente isso, mas os seus estudos são focados em mortificação do pecado, na glória de Cristo, na graça e comunhão com Deus Trino. Então, ele se dedicou a estudar a Trindade, e não só a Trindade, mas a partir do momento que ele conheceu mais o Senhor, ele buscou santidade. E quanto mais conhecemos ao Senhor, mais queremos mortificar o pecado. Diante de tanto estudo, de tanta conhecimento da palavra de Deus, foi só aos 17 aos 20 anos que ele esteve numa pregação de uma pessoa que não era letrada, e ele pregou justamente em um texto das Escrituras de Romanos 8, que diz que o Espírito de Deus confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus, e ele nos diz, Abba, Pai. Então, ali, o John Owen, que tinha uma compreensão apenas intelectual da fé cristã, a intelectualidade se uniu ao zelo, não só ao zelo, mas ele teve certeza e confiança da sua própria salvação naquele momento, como é uma doutrina muito maravilhosa e muito cara para nós, presbiterianos, reformados, que é justamente a confiança em Deus e a certeza da salvação. E agora, depois do período dos puritanos, se pode ser falado sobre o século XVIII, rapidamente. Temos na parte de cima o reformado calvinista George Whitefield. Eu busquei justamente 3 imagens dele. Primeiro, do lado esquerdo, onde mostra uma característica dele, que ele era estábrico, ou na linguagem vulgar, ele era vesgo, e ali ele está bem jovem. Logo no centro, se tem uma imagem colorida, onde ele está em metade da sua idade, e mais à direita, se tem a imagem dele também numa idade parecida à do centro, mas eu quis destacar essas 3 imagens justamente para mostrar o que Lloyd Jones diz sobre ele. Ele disse que ele foi um servo de Deus, que havia zelo e poder de Deus na pregação. J.C. Riley, Lloyd Jones e Spurgeon falam que a sua pregação e sua vida foi de tal forma entregue a Deus, e sua pregação tão poderosa, que depois dos apóstolos ele seria o maior pregador. Não só isso, mas essa característica física dele, ele era um pouco gordinho, mas com certeza era cheio de zelo pelo Senhor. Ele fez diversas viagens aos Estados Unidos, ele pregou demais a palavra de Deus. Ele era conhecido por estudar 8 horas, por pregar 8 horas e descansar 8 horas. Ou seja, era uma vida completamente entregue à palavra de Deus. Ele é conhecido por pregar ao ar livre. E ele começou essa forma de pregação a partir do momento que ele leu o livro de Henry Scougal, A Vida de Deus na Alma do Homem. Ele então, com o poder, começou a pregar, e começou a pregar aos pobres. Começou a pregar aqueles que a igreja muitas vezes não dava atenção, e começou a pregar uma mensagem viva e poderosa que nos diz: é necessário nascer de novo. É necessário, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, nascer de novo. E, dando ênfase a esse servo de Deus reformado, também não podemos esquecer John Wesley, que veio justamente depois dele com a ideia de pregação ao ar livre.
John Wesley também reconheceu a doutrina do novo nascimento, justamente um pouco daquela doutrina do que John Owen falava. Só que os reformados, eles creem numa profunda convicção maior para quem é eleito do que o próprio John Wesley, que é conhecido pela defesa do arminianismo, mas eles eram evangélicos. Isso é muito importante. E não somente isso, mas eles dois pregaram, Whitefield morreu um pouco mais cedo e John Wesley continuou a pregação, mas os dois pregavam o evangelho, principalmente George Whitefield pregando o evangelho como conhecemos o evangelho da Reforma Protestante. Depois do século XVIII, queria enfatizar alguns pregadores e estaremos partindo para o fim da nossa palestra de hoje. Primeiramente, temos o Charles Haddon Spurgeon. Esta imagem está sendo focalizada para vocês. Ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Não só conhecido como o príncipe dos pregadores, mas por que essa designação para ele? Porque ele pregou o evangelho com habilidade. Ele e o outro que eu iria destacar, tanto ele quanto João Calvino, quanto Martin Lloyd-Jones, eles são conhecidos por pregar a palavra de forma tão grandiosa e maravilhosa que se poderia fazer facilmente, com tranquilidade, até uma teoria literária sobre eles, porque a forma que eles escrevem, a clareza e ao mesmo tempo a profundidade é maravilhosa. Spurgeon é conhecido por ser o maior escritor cristão de todos os tempos, maior no sentido de ter escrito mais quantidade de páginas. Ele pregou amplamente em todo o Antigo e o Novo Testamento e uma vida muito dedicada a Deus. E vejam bem que eu estou enfatizando aqui momentos de avivamento na igreja, momentos de profunda solidez doutrinária e também de grande despertamento de Deus. Um grande despertamento de Deus, ver até os ímpios querendo cuidar da sua vida de forma correta e ver muitas pessoas se convertendo à fé do Evangelho. Não só isso, mas justamente como o próprio Steven Lawson, alguém que eu iria falar daqui a pouco, ele diz que quando a igreja enfatiza o que diz as Escrituras, geralmente, com poder, Deus, que é soberano, muitas vezes decide que haverá um avivamento ali. E quando a igreja volta às Escrituras, volta a um estudo sério, volta a viver uma vida diária de comunhão, de meditar de dia e de noite na palavra de Deus, de guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor, então, muitas vezes Deus abençoa os seus servos, a alma dos seus servos, e sabemos, como cremos nas Escrituras, que tudo isto é uma obra de Deus. Até o nosso desejo de adorar a Ele, é Ele que produz. E é Ele também que responde ao nosso desejo de adorar, que Ele produziu, nos dando avivamento, nos trazendo vida e zelo espiritual. Temos aí também J.C. Riley, bispo de Liverpool, um livro muito conhecido, Santidade. Ele era amigo de Spurgeon. Também tem os missionários que não estão no slide agora, o William Carey, o Hudson Taylor, e não posso deixar de falar também de John Paton, que foi o missionário aos canibais, e ele sobreviveu e Deus converteu os canibais daquela ilha, uma história maravilhosa, e também do George Miller, com seus orfanatos na Inglaterra. Essas são apenas citações muito maravilhosas, se você puder, você pode pesquisar ou até pedir para a gente falar um pouco mais sobre eles. E tem aqui também o Martin Lloyd-Jones, passando do século XIX até o século XX. Tem o Martin Lloyd-Jones, conhecidos também, que não está no slide, John Stott, o próprio Billy Graham, que pregava o evangelho, mas Martin Lloyd-Jones se destaca por, justamente, ele dar essa ênfase nas conferências puritanas a Jonathan Edwards, a John Owen, a John Bunyan, reavivando esses escritos puritanos, onde haviam sido passados como retrógrados ou algo parecido, mas então ele lê esses escritos, ele profundamente versado, principalmente nas escrituras, e depois nesses escritos dos puritanos, ele traz uma pregação consistente, uma pregação profunda e substancial para o coração das pessoas. E a partir dos sermões dele, que as pessoas ficaram maravilhadas, né, no Martin Lloyd-Jones, as pessoas começaram a ter mais interesse pela palavra de Deus e por quem foram estes homens que este Lloyd-Jones citava tanto. Então foi redescoberto Jonathan Edwards e eles apontaram justamente também para Calvino e Lutero, que por sua vez apontavam para as Escrituras, para o Senhor Jesus Cristo, para a doutrina dos apóstolos e para o que diz realmente o Evangelho. Depois temos aí o R.C. Sproul, que é conhecido por
muitas vezes, trazer com facilidade a palavra de Deus. Ele é bem claro, ele traz coisas profundas de forma bem simples e bem didática. E foram os servos de Deus o que, de forma maravilhosa, destacaram a palavra de Deus a todas as pessoas e que até hoje temos relato dele. Os de cima, todos já foram encontrar-se com o Senhor. Agora vamos a duas recomendações de pregadores que é muito bom você escutar, eles ainda estão vivos, produzindo livros e conteúdos maravilhosos. São os pregadores debaixo do slide, que é justamente o Steven Lawson. E o Steven Lawson ele gosta muito de falar sobre a pregação de George Whitefield. E o Steven Lawson, ele tem até essa frase que eu coloquei no slide: a salvação do princípio ao fim é inteiramente obra da graça de Deus. Nenhum pecador ainda morto espiritualmente em seus pecados pode abrir caminho para o céu. Justamente ele enfatiza as doutrinas da graça, a tulip, a total depravação, a incondicional eleição, a limitada expiação, o chamado irresistível, a perseverança dos santos e, fundamentalmente, precisamos, no mínimo, conhecer a fé evangélica, que prega sobre que a regra de fé e prática, nossa única regra de fé e prática, as Escrituras, que a salvação é somente pela graça, que a salvação é somente pela graça por meio da fé somente, e que somente Cristo veio para trazer uma salvação perfeita e poderosa, e só Ele pode salvar, como diz Atos capítulo 4, versículo 12, porque não há nenhum nome debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos, senão pelo nome de Jesus Cristo. E além disso, todas essas obras culminam para a glória de Deus, para a glória de Deus Pai. E temos aí um servo de Deus que é considerado um dos maiores, se não o maior especialista vivo sobre o puritanismo, sobre a Inglaterra dos séculos dos puritanos, que é justamente o Joel Bick. As pregações dele são maravilhosas, são uma experiência incrível ouvir sobre os puritanos, ouvir sobre a palavra de Deus, não porque ele é intelectual ou coisa parecida, mas porque ele sempre aponta para Cristo, sempre aponta para as Escrituras e nos traz lições maravilhosas, inclusive esses livros abençoados que temos hoje. Tá bom? Inclusive, finalizando, eu quero lhes pontuar a respeito do que diz as Escrituras e de o quanto temos tido pouco dessa ênfase nos dias de hoje. Louva a Deus, porque tem levantado servos de Deus no púlpito da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil e diversas outras igrejas presbiterianas, e não só presbiterianas, mas igrejas reformadas, igrejas que zelam pela fé evangélica, pelo estudo da doutrina e estudo das Escrituras. Pense e estude um pouco sobre o que seria a convicção de pecado. Por quê? Porque se você for lembrar, em João capítulo 16, isso não é algo fora da Bíblia. É muito dentro das Escrituras. Uma das principais obras que o Espírito Santo vem trazer a nós é o quê? É convencer do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João capítulo 16. Lembrem também sobre esses servos de Deus que guardaram a fé até o final das suas vidas. E era uma fé de vida. Era uma doutrina que eles encontravam vida, força e poder do Espírito Santo para que eles pudessem ser transformados, pudessem ser sarados das suas feridas, dos seus pecados e vivessem uma vida, na prática, uma vida zelosa para Deus. Você viu a transformação desses servos de Deus, William Perkins, os prisioneiros dessas histórias, do próprio Christopher Love. Simplesmente, eles foram transformados de forma maravilhosa. E saiba que não há abismo tão profundo que Cristo não possa alcançá-lo. Se você pedir a Cristo que Ele lhe salve, crer na palavra de Deus, se arrepender e crer, Ele nos promete que Ele vai até o abismo mais profundo e salva os seus. Porque Ele diz que Ele não rejeitará ninguém que vier até Ele. E todos os que o Pai me der, eu salvarei. E também Ele diz que ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Lá em João 6, pessoal. Além disso, a doutrina sobre certeza de salvação, que muitas vezes não é pregada e que é preciso justamente que seja mais enfatizada. Sobre regeneração, é preciso que nasça de novo, porque ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E não só isso, mas coisas básicas como os estudos de doutrina, os estudos do Evangelho, o estudo do Evangelho que é sobre que o homem está morto em transgressões e pecados, que Jesus Cristo salva pecadores que se arrependem e creem, e que simplesmente todos que quiserem vir a Cristo devem se arrepender e crer constantemente no Evangelho. Lembremos da fidelidade a Deus, lembremos do fruto do Espírito, e lembremos, como diria John Owen,
que é fundamental que o servo de Deus esteja em constante luto e auto-humilhação. O Senhor Jesus Cristo nos falou que aquele que quiser, pois, ganhar a sua vida, a perderá. Agora, aquele que perder a sua vida por mim, este terá a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo também fala que quem não estiver preparado para deixar tudo que tem e me seguir não merece ser meu discípulo. Então, é necessário que nós pesemos o custo e atribuamos ao Senhor o senhorio da nossa vida, que Ele seja o Senhor da nossa vida, que possamos colocar o nosso emprego, possamos colocar nossas finanças, possamos colocar a nossa vida por inteiro diante da soberania dEle e buscar este perdão, esta graça maravilhosa que é infinita e que perdoa todos aqueles que se arrependem e creem. É um estado de luto. Por quê? Porque você está triste por não estar com Jesus Cristo ainda, mas você está alegre porque logo, logo estará com Ele. E de auto-humilhação. Por quê? Porque aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Lembre dessas palavras do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que mesmo se você for superior a alguém em intelecto ou na parte financeira, a sua atitude é ser humilde, considerar o irmão superior, ajudar o irmão e um amigo. E estas atitudes são atitudes que diz que Deus vai nos exaltar. E outra coisa, ele também nos diz que Deus se opõe ao orgulhoso, mas exalta o humilde, mas dá graça ao humilde. Muitas vezes nós não alcançamos o estado de graça por causa do orgulho. Então, busquemos a Deus, busquemos, oremos, pensemos sobre todos esses assuntos que foram falados e, se Deus quiser, estaremos organizando próximas lives. Espero que Deus os abençoe profundamente e irei finalizar com uma oração, tá bom? Ah, se alguém tiver alguma pergunta, eu estarei respondendo, né, na live. E vamos dar esse espaço para perguntas e logo após fazer uma oração encerrando, tá bom? Pode escrever no chat que a gente vai pegar as perguntas e tentar respondê-las, tá certo? Espero que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês e também, não só perguntas, mas indicação de livros, perguntas sobre algo que talvez não tenha ficado muito claro na apresentação, ou mesmo o que você quiser perguntar que estiver de acordo com o que a gente está passando aqui, tá bom? Enquanto os colegas pensam nas perguntas, eu vou lhes falando um pouco sobre... Vou falando um pouco, né, enquanto vocês estão preparando as perguntas. Simplesmente é necessário que pensemos na fé evangélica e pensemos que é uma fé histórica. Os próprios historiadores seculares, eles falam que o cristianismo é uma religião de história. E sabemos que estamos enraizados na palavra de Deus. E o que acontece no Antigo e no Novo Testamento aconteceu no passado. E como todos esses acontecimentos do passado podem impactar as nossas vidas? Seria esta a pergunta. Então você precisa saber das Escrituras, principalmente, estudar ela constantemente, aprender dela. E não só isto, mas também entender que Deus, o Senhor Deus, ele continua falando conosco no Novo Testamento. Não só continua falando conosco, mas ele continua falando conosco através das Escrituras depois que o Novo Testamento se fechou. E ele não deixou fora o seu testemunho. Jesus Cristo diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E não só isso, mas ele também nos fala que se nós buscarmos a ele, ele se revelará a nós. Basta que nós busquemos com o coração contrito, com o coração quebrantado, com o coração voltado para as Escrituras e também desejosos de conhecê-lo. E conhecê-lo não conforme queremos, mas conhecermos conforme ele nos diz que devemos conhecer ele. Porque quem dita as regras é o Senhor Deus. Então, pensemos sobre todas essas coisas, oremos sobre elas e entendamos também como Deus agiu na vida desses servos. E não só agiu na vida desses servos, mas as coisas que aconteceram neste período, no passado, e que nos levam até hoje. Hoje em dia somos presbiterianos, somos evangélicos, por quê? Porque no passado pessoas estiveram comprometidas a esta missão, a esta mensagem, tá bom? Devemos, se não me engano, tem um comentário, né? Eu irei ler para vocês.
sobre a história do Christopher Love. Um dos irmãos nos diz que um agradecimento, né, que foi um ótimo, muito edificante. Relembrar da história de Christopher Love, sua leitura, sua oração foi emocionante. Eu que agradeço, né? Graças a Deus. Eu que louvo muito a Deus, né? Porque Ele nos deu, operou para que Love fosse transformado, não só Love fosse transformado, mas tão grande testemunho fosse para a nossa vida. E eu também me emocionei, tá bom? Eu também me emocionei muito com a história dele, é impressionante. Dá vontade logo de aprender a ler inglês para que a gente possa simplesmente compreender essas coisas. Sim, são acontecimentos tristes, como foi comentado também, muitas vezes são tristes, são difíceis, né? Mas a gente lembra que a vida de Jesus Cristo na Terra foi uma vida de dificuldades, foi uma vida de sofrimento, mas uma vida que, como ele diz, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Não só isso, mas ele nos fala que aquele que quer servir fielmente a Jesus Cristo, como diz Paulo em 1 Timóteo, ele diz que padecerá perseguições. E não só isso, mas todas essas coisas, eu agradeço pelos elogios, pela participação dos colegas, peço que Deus abençoe profundamente vocês. Além disso, muito obrigado pelo suporte, pela ajuda, pela amizade, né? Porque foi muitos irmãos que possibilitaram que este momento acontecesse. Glorifico muito a Deus. Espero que os colegas e amigos e irmãos possam estudar sobre a fé puritana, sobre a história da igreja e compreender um pouco mais sobre todas essas coisas. Vamos fazer uma breve oração e terminar o momento de hoje, tá bom? Vamos lá. Quem puder, ore junto. Senhor Deus, louvado seja o Senhor, o Criador dos céus e da terra, por nos dar este momento tão precioso e tão maravilhoso. Ó Deus, como diz o Senhor Jesus Cristo em Hebreus capítulo 11 e 12, diante de tão grande nuvem de testemunhas, diante do teu glorioso evangelho, Senhor, tudo que temos a fazer é olhar para Cristo, olhar atentamente para o Senhor Jesus Cristo, que sofreu, que foi desprezado pelos homens, que sofreu ao ponto de derramar o seu sangue, mas devemos aprender contigo. Devemos aprender como o Senhor é bom e como sua graça é maravilhosa e linda. Muito obrigado por dar essa oportunidade de saber um pouco mais sobre teus servos. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa transformar as nossas vidas, possa impactar as nossas vidas profundamente com essas histórias, Senhor. Não só com elas, Senhor, mas principalmente com a tua palavra, a Escritura, Senhor. Abençoa-nos profundamente, dirija-nos em tua graça, perdoa os nossos pecados, nos fortalece em tuas mãos e que o Senhor possa guiar a ti os que são teus. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, abençoando da MP e todos os projetos futuros. Seja feita, Senhor, da tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Deus abençoe e até logo.